Agora falando sobre o tipo de rodas. Nós temos 4 tipos de rodas, basicamente, falando a grosso modo. Rodas padrão, aqui na mais esquerda da tela, que são as rodas comuns que nós conhecemos, que está na grande parte dos carrinhos de brinquedos que nós conhecemos e também nos carros que nós utilizamos no nosso dia a dia, os automóveis. Automóveis, ônibus, caminhões, etc. É uma roda que gira em torno do próprio eixo central, de um eixo central, né, que é preso ao veículo e não desliza lateralmente. Então, ela limita esse movimento lateral. O deslizamento não é uma forma de deslocamento natural dessa roda, ou seja, ele é indesejado, é um movimento não desejado, e é o que nós também não gostamos que as rodas do nosso veículo, do nosso automóvel, se deslizem lateralmente. Então, a gente a todo custo tenta evitar isso nos nossos veículos. E essas rodas podem ser direcionáveis ou não. As rodas direcionáveis, elas possuem mais um eixo em torno do qual tem um movimento para que ocorra essa mudança de direção dessa roda. Ou seja, a mudança da direção da velocidade dessa roda. Porque basicamente daqui para frente nós vamos falar muito sobre isso. As rodas têm uma velocidade, elas imprimem uma velocidade ao veículo e essa velocidade, então, quando você tem a capacidade de direcionar essas rodas, ela muda de direção através de um ângulo. Esse ângulo vai ser importante para uma modelagem, enfim, da cinemática do robô. Ok, então rodas padrão são rodas, elas são fixas ou direcionáveis e não deslizam lateralmente. Outro tipo de roda, seguindo aqui para o lado da direita da tela, é a assim chamada roda castor ou roda caster. É uma roda que o pessoal costuma chamar de omnidirecional, mas ela não é. Não é uma roda omnidirecional, mas é uma roda que tem 2 eixos de movimento. Um deles é igual a uma roda padrão, é o que gira de um eixo em torno desse eixo aqui, um eixo fixo. E o outro é em torno desse eixo aqui, um eixo vertical de fixação dessa roda ao corpo. Então, essa roda gira mudando o ângulo daquilo que eu falei, da direção da velocidade, mudando essa direção da velocidade dessa roda. São as rodas que nós conhecemos como rodas de carrinho de supermercado, cadeiras de escritório, carrinhos de bebê, enfim. Então, essas são as rodas caster. Elas são assim chamadas por causa dessa barra aqui, que essa distância entre esse eixo e esse eixo é dado por esse eixo aqui que fica preso dessa forma e é assim também chamado de eixo de caster, né, em automobilística. Então, por isso. Bom, outro tipo de roda, seguindo aqui adiante, é a roda sueca, assim chamada de roda sueca, que também o pessoal chama de roda omnidirecional. Porém, ela não é omnidirecional, também não, mas é uma roda que tem algumas peculiaridades de direcionamento. A única roda omnidirecional, de fato, é essa roda esférica, que nós já vamos comentar. A roda sueca, então, ela tem 2 tipos de rodas. Então, roda sueca a 45 graus e roda sueca a 90 graus. Basicamente, é uma roda comum, cuja a banda de rolagem é coberta por outros rodízios, pequenos rodízios de giro livre. Dependendo desse ângulo que eu comentei, entre o eixo desses rodízios, esse eixo aqui, e o vetor de velocidade da roda, que é tangente à roda, tá? Dependendo desse ângulo, nós temos a roda, né, sueca 45 e a roda sueca 90. Aqui na roda 45 nós temos, dá para ver que ela tá inclinada em relação à banda de rodagem da roda a 45 graus. E esse rodízio aqui, ele tá rolando nessa direção aqui, ou seja, ele vai rolar na direção lateral
enquanto a roda ela tá rodando nessa direção, ela tende a seguir nessa direção. Então, basicamente, está perpendicular. Isso faz com que essas rodas, cada uma de uma forma diferente, por causa do ângulo diferente, desviem a direção da velocidade dessa roda desse ângulo, de um certo ângulo, ou permitam um deslocamento lateral, que é no caso da roda sueca. Basicamente, roda sueca a 90 graus, ela é uma roda, se for rodada para frente e para trás, ela é uma roda padrão. Porém, se você imprimir, você tiver alguma força, ou imprimir uma força, ou uma, né, que se traduz depois numa velocidade, é o conjunto, ela vai deslizar lateralmente. Coisa que a roda padrão não faz, a roda sueca 90 graus vai deslizar lateralmente. Já a roda sueca 45 graus, ela muda, ela transfere essa em 45 graus a direção da velocidade dessa roda. Por isso que se você rodar essa roda para frente ou para trás, né, no sentido de giro dessa roda, você vai estar deslocando essa roda lateralmente a 45 graus. Então, elas são ambas, né, essas rodas, elas precisam estar num conjunto, né, de uma certa quantidade delas, e a gente vai ver isso daqui a pouco, para que você desloque de forma apropriada ou consiga ter um direcionamento de forma apropriada, um controle de movimento de uma forma apropriada dessas rodas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, olha só, do que depende a modelagem, né, de cinemática e dinâmica de um veículo e o controle dele. Depende bastante do que nós aqui estamos falando em termos de locomoção, né? Depende essencialmente do seu sistema de locomoção. Por isso que eu vou frisar tanto, vou mostrar tantos arranjos, vou falar de rodas, vou falar porque as rodas, robôs de rodas, ilustram de uma forma muito enfática e clara o que pode acontecer a um veículo, né, em termos da sua locomoção lateral, enfim, desvio da trajetória, deslizamentos, e de uma forma muito clara e visível. E é claro que falando em termos de robôs aquáticos, por exemplo, onde você não tem restrições ao movimento, você tem movimento no espaço, nós temos que também traduzir isso para esse tipo de movimento no espaço e o que nós vamos fazer depois. Por último, falando da roda esférica. A roda esférica é uma roda omnidirecional na sua essência, porque o que caracteriza um veículo, uma roda, um mecanismo ser omnidirecional? Omnidirecional, eu até devia colocar a definição aqui de omnidirecionalidade, é a capacidade de, em dado instante do tempo, de mudar a sua direção, de ir para qualquer direção, omni, para todas as direções possíveis. Né? Então, no caso das rodas, nós estamos falando de plano. Esse tipo de veículo se desloca no plano. Então, em qualquer direção do plano, essas rodas poderiam setar o vetor da sua velocidade. Isso não acontece instantaneamente, isso é a cada instante do tempo. Com rodas padrão, isso não acontece, porque num dado instante do tempo ela só pode rodar para frente e para trás em torno desse eixo. Com roda Castor, isso até acontece de forma que acontece com rodas direcionáveis, mas em função do tempo. A cada instante do tempo, essa roda só roda para frente e para trás. Mas, ao passar do tempo, essa roda pode variar o ângulo. Então, esse ângulo, a cada instante, ele não dá para escolher um ângulo, porque primeiro você precisa rodar ele. Então, essa roda não é instantaneamente omnidirecional. Você não consegue imprimir instantaneamente uma velocidade nesse conjunto e ela
não vai deslizar lateralmente. Ela vai primeiro rodar sobre o eixo para depois colocar ela naquela direção que ela está sendo empurrada. Então, essa roda não é omnidirecional. Roda sueca por si só, a roda sueca não é uma roda omnidirecional, nem a de 90 graus, nem a de 45, porque se você imprimir, colocar uma velocidade em qualquer direção, ela simplesmente não vai para qualquer direção, ela vai na direção do rodízio livre. Então, instantaneamente, a roda não é omnidirecional. A roda sueca é a mesma coisa. Se você rodar ela se comporta. Na verdade, o que acontece aqui é que esse rodízio desacopla o movimento dessa roda. Então, ela vai ter dois movimentos possíveis. Um na direção e sentido, né, de rodagem da roda. E no outro, lateral, perpendicular à roda. Então, são esses dois movimentos desacoplados, porém não é qualquer direção que eu posso ir com essa roda. Se eu quiser ir na diagonal, eu já não consigo, tá? Isso acontece, no entanto, com a roda esférica. Se você rolar uma esfera para qualquer direção, você consegue. Então, geralmente a roda esférica é muito difícil de controlar, de acionar, né? E também de medir o seu movimento, que é a famosa odometria, o processo de odometria, onde usa o encoder, que é o sensor transdutor de movimento da roda. Então, é muito difícil utilizar esse tipo de roda, justamente porque tanto o acionamento quanto a contagem de posição dessa roda é muito difícil. Então, por isso que ela é usada como rodízio livre, mais fácil de atuar e quantificar esse movimento de atuação. A figura do mouse de bolinha, que está aqui, vocês devem conhecer ainda esse tipo de mouse, é um exemplo claro disso, porque o sistema de atuação aqui era através desses eixos que volta e meia deslizavam dessa roda. Essa roda deslizava e você ficava com aquele mouse assim, não vai, não ia. E aqui tinha um encoder que, da mesma forma, podia deslizar e causava um erro de estimação, de estimativa, de movimento. Bom, e volta e meia isso aqui enchia de sujeira, você tinha que abrir, limpar, e o que tornava a coisa não muito prática. Imagina numa roda que teria que rolar por algum terreno, já indoor, né, num terreno indoor já acumularia fácil cabelos e sujeira, poeira, enfim. Não daria certo. Então, esse tipo de rodízio é usado como rodízio livre, de apoio, né? Apenas para equilibrar a estrutura. Então, seguindo com o nosso conteúdo, agora a gente vai ver o que a gente pode fazer com essas rodas que a gente viu. Os arranjos das rodas no corpo do robô são importantíssimos para que haja certas restrições cinemáticas ou o arranjo determina que essas restrições cinemáticas ocorram no robô e como o robô então vai se deslocar no ambiente, e é claro que isso influencia no modelo matemático desse robô. E obviamente também influencia na mobilidade, manobrabilidade e controle desse robô. Bem, o arranjo mais popular que nós temos na robótica móvel de rodas, o mais comum, o de longe mais utilizado, enfim, até por alunos de primeiro, do fundamental e do ensino médio, esse arranjo de duas rodas de acionamento diferencial, que no lado direito a gente pode ver esse robô aqui esquemático, duas rodas, uma rodinha de apoio e um corpo arredondado. O corpo redondo ou quadrado não importa tanto. O que importa mais é a posição das rodas em relação ao centro de massa, ao centro de movimento
do corpo do robô. Aqui, nesse caso, tem duas rodas, mas elas estão acopladas, elas giram juntas, essas duas rodas. Então, é como se fosse uma roda única, tá? A gente vai ter a oportunidade de ver outros robôs nessa configuração apenas com duas rodas, tá? Esse é um robô baseado em Arduino e também muito fácil de encontrar por aí. Teve uma época que eles foram extremamente populares, até pelo custo baixo, né? Então, o que acontece nesse arranjo? Nós temos duas rodas, elas estão fixas, elas são rodas padrão, ou seja, elas não deslizam lateralmente, elas são fixas, elas não são direcionáveis, elas são paralelas entre si e acionadas, cada uma independentemente por um motor. A diferença de acionamento, ou seja, se um rodar para um lado, outro rodar para o outro, é que vai causar mudança de orientação. Vamos definir aqui agora a orientação, embora a gente vai definir isso mais tarde, um pouquinho mais tarde. Então, orientação é o ângulo, a gente vai chamar ele de ângulo θ do robô, é um ângulo que se forma entre o vetor de velocidade linear desse robô e o eixo x das coordenadas globais, do mundo onde ele está, do ambiente onde ele está inserido. Não necessariamente o eixo X, mas para essa disciplina, a gente sempre vai considerar a velocidade do robô, o ângulo θ é o ângulo entre a velocidade do robô e o eixo X global. Dependendo de outra literatura, inclusive simuladores que lidam com modelos do robô, eles podem considerar os eixos invertidos, né? Então, pode ser que o θ seja definido de outra forma, mas essa é a forma que eu costumo definir o ângulo θ. E o ângulo θ, ele está associado à mudança de direção do robô. Então, conforme o robô faz uma trajetória curva, esse θ varia. Se o robô fizer uma trajetória reta, o θ não é variável, tá? Então, conforme a diferença, ou seja, por isso chama acionamento diferencial, conforme a diferença de acionamento das rodas, o robô faz a curva e varia a orientação, então. Bom, esse arranjo também faz com que esse tipo de chassi consiga fazer a volta em torno do próprio eixo, né? Em torno desse centro do referencial local, que depois a gente vai definir como referencial local. Mas enfim, se ele rodar uma roda num sentido e a outra no outro sentido, ele vai ficar girando em torno dele mesmo. Isso dá uma grande mobilidade, né, a esse tipo de conjunto. Mas, por si só, também, a gente precisa mencionar que esse conjunto, ele precisa ter alguma coisa que equilibra esse corpo, né, nessas duas rodas. Por isso que, às vezes, o pessoal faz duas rodas acopladas, ou então coloca um tipo de apoio, uma roda livre, um rodízio livre, que permita essa rotação livre desse arranjo. O próximo conjunto de arranjos que nós temos basicamente dois conjuntos que eu chamo de primos do robô diferencial, que são o triciclo e o quadriciclo, e também a particularidade do chassi de Ackermann. Bom, os triciclos e quadriciclos estão representados aqui nessa figura do lado esquerdo da tela. Eu costumo colocar os 4 tipos principais de chassis, de triciclo e quadriciclo. O primeiro deles possui uma roda frontal, que é direcionável e também atuada, e duas rodas livres traseiras.
A segunda configuração tem as rodas traseiras direcionáveis e a frontal fixa e atuada. O terceiro tem a roda dianteira livre e direcionável e as traseiras atuadas. E o último tem as traseiras atuadas e as direcionáveis e a frontal fixa e livre. Bom, isso tudo, essas configurações modificam a modelagem, manobrabilidade, direcionabilidade, né, do veículo e o controle também de trajetória. A mesma coisa vale para o arranjo do quadriciclo. Só que agora ao invés de ter uma roda frontal, essas rodas são duas rodas, porém elas são acopladas. E aí tem os mesmos tipos de arranjo aqui. Bom, o que acontece no chassi de Ackermann? No quadriciclo, particularmente, quando você vai virar, fazer uma curva, se as rodas que são direcionáveis, elas virarem paralelamente do jeito que elas estão alinhadas quando o movimento é linear, se você começar a fazer uma curva e elas virarem paralelamente, acontece o seguinte, eu tentei representar isso aqui nessa figura. Então, aqui está uma trajetória, está um raio de trajetória perpendicular a essa roda. O que acontece é que se essa roda estiver paralela a essa, você vai ter uma outra trajetória, um outro raio que de roda que vai estar fora dessa linha aqui. Então, você vai ter um outro centro de rotação, porque esse raio, ele vai estar, na verdade, esse raio de rotação é do centro de rotação até a roda. Então, você vai ter o seguinte, vai ter dois centros instantâneos de rotação. Por que instantâneos? Porque você está naquele instante rodando nessa posição, nesse ângulo. Então, é instantâneo. Então, dois centros de rotação faz com que haja um torque, aí surge um torque numa das rodas para que ela vire e compense essa situação de instabilidade, ou então uma das rodas é forçada a fazer isso. E para que isso não ocorra no veículo, para que a trajetória seja segura e para que não haja danos ao veículo, à estrutura, então é feito nesse chassi do tipo Ackermann, uma roda é virada diferentemente da outra quando se faz curva. Então, é um dispositivo que faz esse trabalho. Pode ser mecânico, hoje ele já tem um dispositivo com controle eletrônico, então que faz esse ângulo ser diferente de uma roda para outra numa curva. E quando o veículo está fazendo uma reta, uma trajetória retilínea, ele volta a ser igual, porque senão o veículo começa a fazer uma curva. Bom, enfim, isso seria sobre o quadriciclo. Outro arranjo que nós temos, agora a gente vai falar mais de arranjos omnidirecionais. Esse arranjo chama Mecanum. Muitas vezes esse tipo de roda sueca 45 graus, ela também é chamada de roda Mecanum porque ela é utilizada basicamente nesse arranjo. É um arranjo com 4 rodas, dispostas em pares e com oposição angular. Então, só dessa forma que esse arranjo se torna omnidirecional. O que é essa oposição angular? Os rodízios, quando você tem duas rodas opostas aqui, paralelas e opostas, os rodízios estão para um lado, inclinados para um lado, e a outra roda, os rodízios estão espelhados, então dá para ver aqui melhor. A inclinação deles está espelhada. E da mesma forma para a roda para cá. Então, basicamente, os
isso significa que na diagonal, as rodas que estão na diagonal, os rodízios estão na mesma inclinação aqui. Isso dá para ver melhor nessa figura aqui. Então, isso faz com que o robô ele se desloque de uma forma que consiga setar o vetor de velocidade em qualquer instante do tempo para qualquer direção nesse plano que ele está se deslocando. Então, ele pode fazer movimentos em torno do próprio eixo, ele pode se deslocar na diagonal, ele pode fazer uma curva, ele pode andar lateralmente, e isso é característica de um arranjo omnidirecional. Então, é isso basicamente está mostrando aqui. Acho que nesse vídeo não está mostrando o deslocamento para o lado, mas a gente vai ver em outras ocasiões esse deslocamento. Outro arranjo omnidirecional que nós temos é com 3 rodas e 3 rodas suecas 90 graus. Então, esse tipo de roda aqui, que a gente viu ali em cima anteriormente, são 3 rodas acionadas de forma independente. Eu esqueci de falar aqui que nesse arranjo as rodas são acionadas com 4 motores independentes. Então, não é um chassi que reduz muito, economiza muito componente, energia e tal, mas é uma configuração omnidirecional. E também desse vídeo dá para perceber que esse tipo de configuração tem a tendência de deslizamento lateral. Principalmente quando você muda uma trajetória de forma brusca, porque os rodízios eles têm o rolamento livre. Então, quando você muda uma trajetória, imprime outra velocidade para as rodas, ele dá uma deslizada. Isso deslizar num sistema robótico autônomo, né, falando em robôs autônomos, nunca é bom, porque no deslizamento você perde energia, você perde também a contagem do movimento dessas rodas. Então, quando uma coisa desliza, ela tem um movimento, digamos assim, parasita, principalmente se tratando de rodas, né? Então, fica difícil computar, fica mais difícil, ou seja, vai acumular mais erro, computar essa trajetória do deslocamento dessas rodas. Bom, a mesma coisa, de certa forma, acontece também com esse arranjo omnidirecional de 3 rodas suecas. Esse arranjo ele pressupõe a disposição de simetria radial no corpo. O corpo pode ser redondo, é mais provável que ele seja. Esse robô da esquerda aqui é um robô da Festo, conhecido como Robotino. Esse Robotino aqui já é o Robotino 4. É um robô que a Festo... o Senai comprou bastante esse robô e fazia competições robóticas, enfim. Robótica no Senai começou com esse robô. Ele é bastante robusto. Nós temos um na universidade, mas ele tá meio que fora do funcionamento por uma questão de baterias aí. Enfim, voltando a falar do arranjo, então são 3 rodas suecas dispostas simetricamente nessa simetria radial, ou seja, perpendiculares ao raio, né, do corpo que vai até o centro desse corpo do robô. E o acionamento individual faz com que é possível a cada instante imprimir uma direção diferente para esse conjunto de rodas. Outro arranjo interessante, ele não é exatamente omnidirecional, mas ele meio que tem um movimento que eu chamei de pseudo omnidirecional, porque ele não consegue imprimir a cada instante uma direção diferente, mas ele consegue fazer primeiro uma rotação das rodas e depois mandar esse robô para direções diferentes. Então, basicamente, ele é um arranjo direcionável e um pouco mais com direcionamento um pouco mais livre. Então, geralmente são
no mínimo três rodas, mas que são acionadas por dois atuadores. Então, ele meio que economiza componentes aí. Então, um atuador fica responsável por acionar as rodas, ou seja, girar as rodas, imprimir velocidade, e o outro atuador, outro motor, ele fica responsável por direcionar essas três rodas em conjunto, de forma síncrona, através de, sei lá, componentes de transmissão de movimento, como correias, polias e tal. Como tá nesse desenho aqui, nesse esquema, nós temos aqui algumas correias e polias, e essas rodas que elas são ligadas por uma correia e por outra, elas viram junto, em conjunto. Então, num dado instante do tempo, eu consigo virar essas rodas e no próximo instante eu consigo mandar eles para outra direção. Então, ele é um movimento direcionável, porém não omnidirecional, tá? E esses são os principais arranjos que eu acho interessante vocês conhecerem. E agora a gente vai, no próximo vídeo, partir para modelagem matemática desses veículos e o equacionamento de alguns desses arranjos de robô.